Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só discute a interpretação da segunda besta que aparece, não é, em Apocalipse 13. A primeira besta, nós já falamos muitas vezes, todo mundo sempre pensa nela. Tem até um número código para a gente tentar identificá-la, o tal do 666, mas a segunda besta ninguém lembra dela. Ela sempre fica de lado, né, relegada a um segundo plano e tal. Tanto é que é a segunda besta. Pois bem, como interpretar essa figura apocalíptica nos dias de hoje, em pleno século XXI? Depois de 2000 e tantos anos da época que João escreveu esse texto, será possível que nós possamos ter algum tipo de abordagem mais próxima da realidade futura, se esse texto for profético? Ou podemos, com maior especialidade, né, depois de todo esse tempo, entender melhor a que ele se referia no tempo em que o texto foi escrito, no primeiro século? Afinal de contas, qual é a função da segunda besta que aparece em Apocalipse 13 e como essa função descrita no texto, e a gente vai ver isso bem melhor na matéria de abertura do Zeca, como que nós podemos interpretar e tirar proveito desse texto para os dias de hoje? Ou será que a segunda besta não nos diz respeito? Não precisamos nem nos preocupar com ela. Ou já foi, ou quando vier, não estaremos mais aqui. O que você sabe sobre a segunda besta de Apocalipse 13? É o que nós vamos discutir agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, daqui a pouquinho a gente fala dele, mas eu quero pedir que você vote em nossa enquete para participar dos sorteios que fazemos aqui. Então o que você faz? Vai lá no vejamsó.com.br e vota na enquete, tá bom? Hoje os convidados são Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Tudo bem, Pastor Silas? Paz e graça. Paz e graça, Pastor Ed. Tudo bem? Mais uma vez estar aqui, motivo de alegria e agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar com os meus irmãos tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém. Pastor Silas, onde é que fica a Igreja Batista Plenitude de Deus? A Igreja Batista mudou, pastor. Quando a Angélica me chamou da outra vez, eu estava fazendo a reforma, nós mudamos para o quilômetro 19 da Raposo Tavares, no retorno do 19 da Raposo. É Rua Silvio com Y, La Greca, número 251, Parque P. Bem de frente a Raposo Tavares, para quem está indo para São Paulo, e para quem está indo para o interior, tem o retorno saindo de frente à igreja, um prédio de 3 andares, térreo, estacionamento, parte de baixo, igreja, e em cima nós mudamos também a faculdade para lá, primeiro e segundo andar tem a FAB. E a Parque P, né? Parque P. É São Paulo? São Paulo. Legal, obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Do outro lado, volta ao programa Vejam Só, o reverendo José Maurício Nepomuceno. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, pastor Heber. Obrigado pelo convite, pela renovação do convite. Faz tempo que o senhor não vem, né? Rapaz, eu não sei quanto tempo, mas um bom tempo, sim. A Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia fica na Vila Maria? Vila Formosa. A mais bonita das vilas de São Paulo. Formosa. A mais formosa. Rua Arapoca, 272, é a rua do antigo Hospital Zona Leste. A gente sempre usa como uma referência, bem no centro da Vila Formosa. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Vamos ver agora a matéria que o nosso querido Zeca preparou apresentando a segunda besta do Apocalipse. O que fazer com o livro de Apocalipse? Talvez essa seja uma ótima pergunta a ser feita. Afinal de contas, depois de uma leitura do Novo Testamento, nos deparamos lá no final com o Apocalipse. Uma literatura completamente diferente de tudo que encontramos até esse momento. Apesar de muitos pensarem que o melhor é não ler e deixar toda essa confusão de trombetas,
anjos, bestas, dragões e abismos de lado, devemos ter em mente que o Apocalipse é para todos nós palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É claro que não temos a pretensão de ter a capacidade de solucionar todas as dúvidas e dificuldades hoje. Porém, queremos caminhar um pouco mais na compreensão e estudo desse livro tão importante da Bíblia Sagrada. Mas, quem sabe, ao final do programa, pelo menos uma pergunta, de tantas que surgem no livro de Apocalipse, queremos responder. Nosso tema hoje é o seguinte: como interpretar a segunda besta do texto de Apocalipse 13 nos dias de hoje? Antes de entrarmos nessa discussão, vamos fazer uma leitura de um trecho da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vamos entender alguns detalhes e conexões que existem entre o capítulo 12 e o 13. E isso fica muito evidente à luz da palavra dragão. Satanás, manifestando-se como dragão, domina o cenário em ambos os capítulos. No capítulo 12, ele persegue a igreja. E no capítulo 13, estão em pauta os seus cooperadores. Resumindo, o capítulo 13 é uma explicação do capítulo anterior. Esse capítulo descreve os desígnios de Satanás de deflagrar guerra contra o povo de Deus. Através da besta, como o anticristo, ele literalmente deseja tomar o posto de Cristo. Entretanto, não existe a mínima comparação. O anticristo vive para destruir a vida por toda parte, enquanto Cristo vive para comunicar a vida eterna a todos os seus seguidores. Isso torna evidente em suas reiteradas tentativas de assumir a aparência do Cristo. A besta que emerge do mar como anticristo revela a força bruta, e a besta que emerge da terra se manifesta como falso profeta que exibe o poder da fraude. A influência da besta não deve ser limitada ao fim do primeiro século, porque sua autoridade é mundial, aparece em numerosas formas e dura até a consumação. Pensando exatamente nisso, que queremos saber qual é a aplicação desse texto para hoje, para os nossos dias. Como devemos interpretar a segunda besta descrita aqui no capítulo 13 de Apocalipse? Fique bem atento, pois esse é o tema do debate de hoje do programa Vejam Só. Mais uma vez, o Vejam Só se debruça sobre um texto bíblico com a clara e explícita intenção de facilitar o nosso entendimento das Escrituras e verificar qual a utilidade que ele tem para nós nos dias de hoje. Nada na Bíblia está escrito para matar a nossa curiosidade, muito menos para nos fazer matar o tempo, né? Reverendo Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Formosa, como que o senhor entende a segunda besta do Apocalipse 13? Eu entendo, pastor Heber, a segunda besta como sendo uma certa estrutura de pensamento, embora ela possa se revelar através de uma figura, ela também se revela através de um sistema de pensamento. Eu sei que a gente vai, no caminhar do programa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O espírito do anticristo já está presente, assim como aqueles que o promovem, o caso da segunda besta, promove a primeira, ou promove o espírito do anticristo, e ele tende a crescer e a se tornar cada vez mais intenso à medida que o fim se aproxima, que é a volta de Jesus Cristo. Então, em linhas gerais, inicialmente, posso dizer nesses termos. Perfeito. Muito obrigado, reverendo. Obrigado. O outro pastor conosco é o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. E o senhor, como é que entende a segunda besta, pastor? Primeiro ponto, pastor, é definir a escola. O pastor presbiteriano deve ser a escola
progressista, histórica, né? Se bem que a colocação ficou parecendo futurista, mas o fato é que essa besta, no nosso ponto de vista, vai se manifestar ainda. Portanto, como interpretar isso hoje? Primeiro, você define a escola. O livro do Apocalipse, para quem já me viu de outra vez, é bom fazer uma síntese para daí em diante a gente começar a pontuar o pensamento. Existem praticamente 4 grandes escolas que interpretam o livro do Apocalipse. A primeira escola é a preterista, defendida pela teologia católica. E essa escola acredita que o livro do Apocalipse se cumpriu nos primeiros séculos lá e que esta besta era o sistema do Império Romano. Passando o tempo, e na Reforma Protestante, nós temos a escola histórica aparecendo. A histórica progressista depende da teologia que a define. E essa escola, ela acredita que o livro do Apocalipse e os reformadores, lendo o livro do Apocalipse, eles entenderam o seguinte, que começa sim a se cumprir no primeiro século, mas não teria sentido só no primeiro século. A igreja, no processo histórico, ela foi vendo o Apocalipse se desenvolver. Então, eles acreditam que o livro do Apocalipse iam se cumprindo na história. E o que eu tenho uma dificuldade de absorver essa escola é que eles não, e dependendo do historicista, eles não chegam a uma definição o que seria isso ou aquilo. Alguns definem como reverendo é um sistema. Depois do movimento protestante do século XVI, uma terceira escola apareceu, justamente com os adventistas e depois Testemunhos de Jeová, que é uma escola de cunho espiritualista, ou uma escola que tem como base simbolizar o livro do Apocalipse. Tudo é símbolo, não é uma verdade. E por volta do final do século XIX, com o movimento sionista, nasce a ideia futurista. E, ao meu ponto de vista, nas 4 escolas de interpretação do livro do Apocalipse, não desconsiderando as demais para o seu tempo, ela é a que mais responde, na minha perspectiva, o livro do Apocalipse. Então, nós temos uma visão de que o livro do Apocalipse se cumpriu, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 4 e 5 são visões, e o próprio Espírito Santo define isso para João no capítulo 1, versículo 19, as coisas vistas, a que João vê no capítulo 1, as coisas que estão acontecendo, capítulo 2 e 3, que é justamente a carta às 7 igrejas, e as que depois destas hão de acontecer a partir do capítulo 6, para ser mais exato, porque 4 e 5 são visões. O capítulo 4 é a visão onde a porta abre no céu e João é convidado a entrar no trono de Deus, é a visão do Criador. Capítulo 5 é a visão do Redentor, onde o Cristo pega um pergaminho e, abrindo esse pergaminho, no nosso ponto de vista, desenvolve a grande tribulação. O mal de muitos futuristas é trabalhar com a escatologia especulativa, mas quando você trabalha numa perspectiva de uma escatologia sólida, como Dwight Pentecoste, John F. Walvoord e muitos outros expositores de uma linhagem consistente bíblica, você vê que tem mais sentido os argumentos futuristas. E na nossa visão, esta segunda besta, ela vem junto com a primeira no meio da grande tribulação. Para aqueles que são pré-tribulacionistas, acredita que acontecerá o arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja desenvolve a última semana de Daniel, onde essas 2 bestas, elas vão trabalhando juntas, mas não como besta, mas como um sistema que está aparecendo, vai se promovendo, se estruturando, e no meio da grande tribulação, depois que 2 testemunhas são mortas, porque no nosso ponto de vista, o capítulo 6 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse, tem 7 anos, então por 3 anos e meio, 1260 dias, como diz o capítulo 11 do Apocalipse, 2 testemunhas pregarão o Evangelho. E essas 2 testemunhas agora são mortas pela besta que sai do abismo. E aí abre-se o caminho, foi colocado pelo Zeca na enquete, e ele falou a perseguição da igreja. Ao meu ponto de vista, não, a perseguição de Israel, porque na nossa visão futurista, e eu sou pré-tribulacionista, a igreja já foi. Mas tem aqueles que são futuristas e são também meso ou mid-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Sendo pré ou meso, não é isso que a gente está discutindo. O fato é que, depois que essas 2 testemunhas forem mortas, e o capítulo
13 apresenta duas bestas no centro da grande tribulação. Significa que já se passou 3 anos e meio desde que a igreja foi arrebatada por pré, ou que a igreja acabou de ser arrebatada pelo mídio tribulacionista, e aí se manifesta porque o palco foi armado, a estrutura foi montada, e agora o anticristo tira a sua capa, a máscara cai. Aí você vê duas bestas se levantando. A besta que sobe do mar, naturalmente que sobe das nações, como o próprio texto, usando como base a hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Apocalipse 17:15, o mar são multidões, então a primeira besta seria um governo político, um governo econômico e militar, e a segunda besta é imposta pela primeira, que seria uma besta que governará a estrutura religiosa. E por isso que esse movimento ecumênico, principalmente depois de 1967, encabeçado pela Igreja Católica, tem, de forma assídua, crescido tanto, e a ideia é fundir todas as religiões, um ato quase impossível, mas que depois do arrebatamento da igreja, todas as religiões não terá o mesmo Deus, terá todos os seus deuses, mas a palavra da vez que a gente tem visto aqui é ecumenismo, é a ideia de tolerância, a ideia de pessoas respeitarem outras, e é uma ideia boa, pastor, tolerância, respeitar, mas nós vemos que por trás disso tudo é impor pensamentos que a igreja não acredita. Então a ideia de tolerância é desconstruir a nossa fé, que é isso que está acontecendo, tanto com o movimento homossexual, como o movimento de pensamento religioso, e isso vai fazer com que eles vão impondo crenças contrárias à igreja. Interpretar hoje esse pensamento é olhar para um palco que está acontecendo, mas com a visão futura, sabendo que nós estamos vendo a semente sendo lançada, ou seja, os fundamentos, o alicerce está sendo posto para que depois do arrebatamento da igreja, no nosso ponto de vista, tudo isso aconteça. Muito bem. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Nós temos uma pergunta para você no vejamsó.com.br. Vamos lá. As bestas do Apocalipse já estão presentes na Terra? Primeira resposta. Sim, e podem se revelar a qualquer momento. Segunda. Sim, sempre estiveram, porque não são pessoas específicas. Terceira resposta. Não. Só aparecerão depois do arrebatamento. E não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete vai concorrer ao brinde da FAB, né, do curso básico, presencial e à distância, Bibliologia do Novo Testamento. Está aqui. Né? O que é Bibliologia do Novo Testamento, pastor Silas? O estudo, a síntese de todo o Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento dividido em 4 classes, né? Lei, História, Poesia e Profecia, que é a Bibliologia do AT. A Bibliologia do NT é o Novo Testamento, que também é dividido em 4 classes, né? Biografia, História, Epístolas e Profecia, que é o livro do Apocalipse que a gente está estudando agora. Tá bom. Anota o telefone da grade. Você tem a oportunidade amanhã, no horário comercial, ligar e se informar sobre os 15 cursos novos que a grade está criando para 2018. Já está tudo pronto, você já pode inclusive fazer sua matrícula. 3115-0819, 3115-0819 em São Paulo, tá bom? Vamos para o intervalo comercial e depois, na volta, a gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Já já a gente vai pôr você aqui as fotografias, né, de quem... Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A questão é a seguinte, eu queria que você me ajudasse a divulgar um blog onde eu estou colocando material meu particular. É o webercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem os sermões que eu prego na igreja, não em vídeo, só em áudio. Mas tem ilustrações
Você vai ouvindo e vão aparecendo ilustrações bem bacanas a respeito do que a gente está falando. É bem legal. Tem vídeos também, mais de 4 minutos, com opiniões minhas a respeito das questões que a gente está vivendo no país, né? Respondo a perguntas que me mandam sobre relacionamento, família, igreja, sobre a questão da ideologia de gênero que está sendo colocada. Me mandaram um vídeo, eu tenho o vídeo, não está no blog, mas eu tenho o vídeo, de uma escola pública no Nordeste, não tenho certeza, mas eu acho que é o Ceará, em que a escola pública, como parte da política inclusiva, organizou, pasme você, para crianças, um striptease do povo LGBT. No horário da aula, tá? Aí uma pastora me ligou, pastor, como é que eu faço? Como eu me defendo? Como que os crentes podem... Eu não posso pagar uma escola particular para o meu filho, né? Como se isso resolvesse, acho que não resolve, né? Como é que a gente faz? Manda o filho para a escola pública e ele está exposto a essas coisas. Eu tenho um vídeo em que eu comento, faço 2 propostas, não me lembro agora quantas propostas eu tenho lá, para a gente se posicionar e como reagir a esse tipo de coisa. Não é brigando com a mídia, não, porque isso aí é dar burro e ponta de faca. É outra linha de pensamento. Então, consulta lá, vê lá o que você gosta. Se não gostar, desce a lenha também, não tem problema, tá? Mas me ajuda a divulgar esse trabalho. Vamos para as fotos de hoje. Quem são os nossos telespectadores? Vamos para Borda da Mata, em Minas Gerais. Lá em Borda da Mata nós temos a Silvia. E quem fez a foto da Silvia foi a filha, a Isamara. Valeu, Silvia. Deus te abençoe, Isamara. Muito bonita a foto que você fez, viu? Parabéns. Ósculo santo para vocês. Continuamos em Minas Gerais, mas agora em Juiz de Fora. O Carlos Daniel e a esposa Erlaine, né? Assistem ao Vejam Só juntos, lá em Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Valeu, Carlos e Erlaine. Sento Sé? Bom, é o que está escrito aqui. Sento Sé, na Bahia. Santo Sé, pô. Hã? Santo Sé. Santo Sé. Então é Santo Sé, na Bahia. Nós temos o Emanuel Ribeiro, diácono Emanuel Ribeiro, né, que mora lá em Santo Sé, na Bahia. Eu não conhecia esse lugar. Bom, nunca estive na Bahia também, né? Um ósculo santo para você, Emanuel. Deus te abençoe. Lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, a Graciele assiste ao Vejam Só. Valeu, Graciele. Muito obrigado pela sua audiência. E aqui em Limeira, no interior de São Paulo, cidade onde nasceu meu pai, o pastor Nelson e a esposa Nice. Olha que casal bonito, né? Assistindo ao Vejam Só. Obrigado, pastor. Um ósculo santo para o senhor, para a sua igreja. E também um beijão aí para a irmã Nice. Deus abençoe vocês. Está chegando o dia do sorteio. O Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, disponibiliza os prêmios, que o sorteio da foto premiada vai ser no dia 22. Então não deixe de mandar a sua foto, dá tempo. É só postar no Facebook, entra na hora, tá? facebook.com/programa Vejam Só é o endereço eletrônico onde você vai postar a sua foto com o nome de quem aparece nela, de quem fez a foto, cidade e estado. Combinado? Os presentes, você vai ver aí, ó. A coletânea do A.W. Tozer, completa os 9 livros dele, mais a Bíblia de Estudo do Missionário R.R. Soares, com 1.880 notas explicativas, e a nova versão, a nova Almeida atualizada, que é a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil, saiu tem um mês, novinha, e mais brindes para as crianças. Vai ser o presente de Natal completo para você. Não deixe de mandar a sua fotografia. Reverendo José Maurício Nepomuceno, o senhor disse que a segunda besta já está presente, promovendo os valores do anticristo, certo? O senhor mencionou isso. Porque, na verdade, o senhor interpreta a segunda besta como um sistema de pensamento, algo parecido com isso. Como é que o senhor entende a fala do pastor Silas Franca, em que diz que ele só vai aparecer depois do arrebatamento da igreja? Veja, eu não me defino por uma escola, inicialmente.
Trabalho com a ideia, aquilo que o apóstolo Paulo disse assim, o espírito do anticristo. O próprio João também fala o espírito do anticristo, usa exatamente essa expressão. Mas que haverá um momento em que isso surgirá mais claramente. Nesta hora é possível que ela se personifique. Mas até então, existe a operação do erro, o espírito do anticristo presente. É todo o sistema de engano, todo o sistema de desvio, toda a apostasia presente no nosso mundo. Tudo isso aponta justamente para esse crescimento dessa posição contra Cristo e contra a igreja. Então, na verdade, eu estou defendendo a ideia de que isso se trata de um sistema que vai crescendo com seus representantes, ora mais potentes, ora nem tanto, nem tão aparentes, mas que vai crescendo e em algum momento isso vai acontecer. Como a gente tem posições diferentes em termos de princípios de análise escatológica, né? Eu sigo uma escola que no meu meio ela é mais tradicional, o amilenismo, então a gente não trabalha com a ideia de um arrebatamento, a não ser a ideia da volta de Jesus e o arrebatamento justamente no final de todas as coisas. Então, tentando entender ou tentando posicionar a minha concepção, é de que a ideia de que mal e bem, eles estão presentes no mundo, há um recrudescimento do mal, o mal vai crescendo e vai se tornando cada vez mais opositor, mais clara essa oposição. Esse é o espírito do anticristo, esse é a operação do erro que Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? Ela vai se tornando cada vez maior, a ponto de tentar fazer sucumbir o pensamento religioso, o pensamento cristão mais bíblico, tentar trazer sobre o mundo uma espécie de apostasia generalizada, se possível, até mesmo enganando os eleitos, até mesmo dominando a igreja, tentando forçar a igreja a abandonar suas posições, como o pastor disse. Então isso vai crescer e quando chegar mais próximo do fim, para a gente acredita sim, que haverá um período de grande tribulação, ou seja, a tribulação se intensifica. Neste período de intensificação, este mal se torna ainda mais aparente e mais gritantemente opositor. Então, talvez nesse momento, nós teremos aí uma certa personificação deste mal, ou desta besta. Ela pode vir em forma de um grupo religioso, ou até mesmo de uma pessoa. Isso não tem como eu definir no texto, eu não consigo chegar a essa definição, de alguém que realmente levante uma bandeira em nome desse sistema antirreligioso ou anticristão. Vou dizer antirreligioso porque será uma espécie de religião contra Cristo. Está muito fortemente disfarçada de secularismo, de uma ideia voltada do poder do homem, pelo menos é o que os textos parecem sugerir. Então eu não sei se eu posso dizer, pastor Silas, se eu estou me qualificando a uma dessas escolas, tá? Não, na verdade, eu não sou um especialista da escatologia, sou um pastor tentando interpretar esse texto, né? A minha percepção é de que este mal, de certa maneira, ele já está em curso, já está presente. A história da igreja, como você citou, ela vem revelando em alguns momentos este potencial de malignidade, e quando estivermos próximo à volta de Jesus, num período breve, Deus assim o fará, né? Nós teremos uma grande e poderosa tribulação contra os cristãos, contra aqueles que são fiéis às Escrituras, e aí então se manifestará mais claramente essa segunda besta. Ela exerce a autoridade da primeira, no sentido de que ela é uma espécie de oráculo desse sistema, um oráculo dessa forma de pensamento, alguém que realmente vai tentar provar que este seria o pensamento a ser seguido no mundo, né? E tentar sucumbir o pensamento cristão bíblico. Muito bem. Pastor Silas Franca, por que a argumentação do reverendo Maurício não convence o senhor? Porque não é objetiva. Porque mal existe desde a queda, pastor. Quando o homem caiu, o mal já entrou e a apologia a tudo que fosse Deus, mesmo antes do apóstolo João, o apóstolo Paulo, falar qualquer coisa, o mal já existia e já pendurava no mundo. Esse texto ele é específico, e como o pastor falou que não há
uma pessoa, o texto não diz isso. O versículo de número 18 fala: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule. O número da besta, pois, é o número de um homem, e o seu número é 666. Então você tem o número de um homem. Por que a Bíblia falaria isso se não é um homem? Ele falaria um sistema sem problema nenhum. Quando a Bíblia quis falar de nações, falou nações. Quando a Bíblia quis falar de reinos, falou de reinos. E quando a Bíblia quer falar do homem, fala do homem. Então, da mesma forma que existe um sistema inteiro por trás, existe uma pessoa, e é chamado o anticristo, artigo definido. Há muitos anticristos no mundo, mas existe no final de tudo o anticristo. E esse o anticristo, a Bíblia dá o nome depois do segundo, o que vem com ele, que é o falso profeta. Então é uma pessoa, não é um sistema em si. O sistema está por trás, mas direcionado por uma pessoa que ele vai administrar todo esse sistema. Da mesma forma que Jesus, o cristianismo é uma ideologia, é uma mudança de vida, uma metanoia na nossa vida, mas tem o Cristo. Existe a falsa religião que tem o Buda, ou Maomé, ou qualquer outro que a represente. E aqui nós temos um sistema de engano que é representado por dois homens. Um representando, e ele recebe, é por chamado a besta, que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Então você está definindo que eles são personagens aqui, e nesse contexto eu não posso concordar com o sistema, que eu acho abstrato o sistema, e esse sistema ele se manifesta desde a queda, desde que Nimrod se rebelou contra Deus e na Torre de Babel quer lutar contra os princípios que Deus já tinha estabelecido. Bom, vamos tornar a coisa um pouco mais clara. Reverendo Maurício, primeiro, por que nós somos de duas bestas? Uma só não basta? Veja, Heber, vamos tentar fazer aqui por partes. Isso. É número de homem. Não é exatamente número de um homem. O texto não se fecha só nesse, pastor. Sim, nós temos o anticristo. A minha posição a partir do texto é justamente dizer o seguinte, que há um sistema mundano, é um sistema baseado no pensamento humano. Humanista. Eu não queria usar a palavra humanista porque ela, de certa maneira, historicamente, ela aponta para um determinado grupo. Uhum. Ele é surgido mesmo como um pensamento a partir do homem contra Deus. Por que duas? Porque, na minha percepção, com todo o respeito, a ideia de o pensamento do anticristo, diz assim, quando João escreve o anticristo, e muitos anticristos já estão presentes, ele está, e depois no capítulo 4 da sua primeira carta, isso fala no capítulo 2, pois no capítulo 4 da sua primeira carta ele fala assim, não deis crédito a qualquer espírito. Ele está falando muito de um sistema de ensino, um sistema do erro. Paulo vai chamar de a operação do erro. Então, quando a primeira besta surge, esse pensamento forte surge, por que precisamos de uma segunda? Eu acredito que é possível que ela se personifique, que alguém assuma o papel de ser a pessoa ou o divulgador. Mas ele é, na verdade, alguém defendendo um sistema de pensamento. Sistema de pensamento cuja inspiração por detrás, como o próprio texto diz, no capítulo 3, na parte inicial dele, vem de Satanás. Paulo diz assim que Satanás pode usar a estratégia de doutrinas de demônios. É possível haver ensinos inspirados por Satanás no mundo anticristo. Então, por que precisa de uma segunda? Justamente para dar esse caráter, como o ser humano precisa ser politicamente conduzido, na religião ele precisa de lideranças, é assim que funciona quando você agrega alguém a um pensamento, a segunda besta faz esse trabalho sujo, que é o trabalho de convencer pessoas a respeito daquela falsa doutrina. E para o senhor, por que nós precisamos de duas bestas? Porque o homem ele é político e religioso. São duas vertentes que são inegociáveis na vida do homem. Politicamente falando, o homem ele precisa da economia, ele precisa do
das Forças Armadas, o homem como um todo. E religioso porque é algo no íntimo do homem. O homem ele é biopsicossocial, né, pastor? Ele é biológico, psicológico e sociológico. Então, o sociológico e psicológico está no meio, mas tem algo psíquico, que é a alma do homem, e essa alma leva para uma ideia de divindade e adoração. É o Imago Dei, né? Quando Deus faz o homem, essa ideia de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, deixou o homem necessitado de Deus. E Paulo fala em Romanos 1, a criação geme, né? e aponta para um Criador. Paulo fala que a própria natureza mostra Deus, mas não com detalhes do que Deus quer, qual o plano dele, mas o homem sabe disso. Nenhum homem nasce ateu, nenhum homem. Em relação a pessoas, pastor, reverendo Maurício, eu acredito ser pessoas porque quando Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, ele vem, ele define novamente, ele pega o falso profeta e o anticristo e lança no lago de fogo. Então ele não pega o sistema religioso e o sistema político, ele pega as personagens que foram os líderes desse sistema. Então você percebe que acaba definindo. Nós não interpretamos um texto com um texto só com um versículo sim, com um conceito inteiro. E quando falamos sobre o sistema do anticristo no mundo, nós estamos interpretando o Apocalipse e não o Evangelho de João ou as epístolas de João. Lá sim fica claro que ele está falando de a manifestação do sistema no mundo, mas aqui está fechando em uma pessoa. Começa desde o tempo de Nimrod, essa rebelião contra Deus. Quando eu falo do tempo de Nimrod, é depois do dilúvio. Essa rebelião contra Deus e vem fechando, até que duas personagens vai, no final de tudo, ser a liderança desse sistema todo, porque tem que ter pessoas falando pelo sistema, e essas duas pessoas, inclusive a primeira besta, será adorada como um Deus. E é o papel da segunda besta, fazer com que todos adorem a primeira. Então, fechem duas pessoas. E eu acredito que essa pergunta do senhor, o homem é religioso e o homem é político, ele precisa das duas vertentes. Tá bom. Então, reverendo Maurício, vamos lá. Vocês dois, pelo menos, concordam numa coisa, que uma das funções dessa segunda besta é produzir adoração à primeira. Certo. Aí, a pergunta é a seguinte, nós já pelo menos no Ocidente, nós já vivemos um mundo avesso à religião. Nós somos cada vez mais materialistas tanto é que a Europa se autodenomina pós-cristã, né? Religião está fora de moda. Como é que vai haver alguém convencendo o mundo a adorar alguém num mundo que destruiu os seus deuses? Eu concordo com o pastor Silas. Também esboço esse pensamento sobre o fato do homem ser um ser eminentemente religioso. Apesar de ele elaborar um raciocínio da morte de Deus, ele tenta substituir Deus por outro Deus. O nosso tempo é um tempo é uma tentativa de construir uma espécie de divindade não divina, né? Adorar aqui não significa exatamente atos próprios do ambiente religioso, mas de amar profundamente, né? A ideia de religião é o amor último de alguém, amar profundamente uma forma de pensar e torná-la absoluta para si. Isso é criar deuses. João usa o termo adorar a primeira besta, porque esse era um termo próprio para falar desse tipo de amor para aquela época. Talvez se tivéssemos que reescrever o Apocalipse hoje, dizer a mesma coisa, João talvez desse exatamente essa conotação mais secularizada a este ato dessa segunda besta. É a tentativa, nós vivemos, não se engane quem está nos ouvindo. Embora cada vez mais se digam avessos à religião, o que as pessoas buscam é substituir Deus por algum tipo de divindade mais humana. A própria construção de que não precisamos de um Deus é uma tentativa de tornar o próprio homem o seu Deus. Né? Recentemente eu ouvi de uma pessoa falando, de um grande teólogo brasileiro, que agora está assumindo a ideia de que ele acredita na humanidade e não mais em Deus. Assim, olha, eu quero tentar entender, mas isso parece-se muito
você citou o humanismo, né? Parece-se muito com esta ideia de olhar para o ser humano com uma visão tão gloriosa dele, a ponto de dar ao ser humano esse status. Nós somos nosso próprio Deus. Então, eu acredito que ele usa esse termo justamente para nos falar desse amor grandioso que o homem dará a si mesmo nos últimos tempos. E quando no comunismo, pastor Heber, até se julgou como a União Soviética um país ateu, mas tinha os seus ícones de adoração, né? Tinha Stalin, tinha Lenin e tinha todos os outros ali que eram tidos como companheiros, personificações do que seria o guia para aquele país. E a resposta para o que o senhor perguntou, se o mundo está cada vez mais avesso, e a resposta está no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Você vai ver, por exemplo, esse sistema que é direcionado por um homem na questão religiosa, a ideia não é levar o homem a adorar, no sentido de adorar a Deus. A ideia é criar um sistema para promover a primeira besta, a adoração, porque tudo aquilo que você promove alguém tirando é um tipo de elevação daquele ser. E vai se usar todas as religiões, e tem uma mulher sentada em uma das bestas, no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Essa mulher, há quem se discuta que é a Igreja Católica, porque está entre 7 montes, isso aí fica para um outro debate nosso. Mas essa própria, se for a ideia da falsa igreja, da igreja apostata, e dá a entender isso, o texto, não estou dizendo que seja, mas pessoalmente eu vejo uma coerência pelo lugar geográfico, pela ideia, mas o fato é que mulher na Bíblia sempre foi uma ideia de Israel ou de igreja. Você tem virgem, 10 virgens da igreja. Você tem a ideia de mulher, igreja apostata, uma mulher também. Então você vê uma mulher sentada na besta, quer dizer, ela está meio que envolvida no governo da besta. E essa mulher dá a ideia de um lugar que fica entre os 7 montes e que vai ser usado por esse sistema de besta até aquilo se cumprir. Depois a própria besta derruba a mulher. A própria besta, usando 10 reis, ele escarneia a mulher, ele destrói a mulher. Quer dizer, o sistema religioso pós-arrebatamento da igreja, na nossa visão, será usado como plataforma pelo anticristo, através da falsa besta, da segunda besta, e para se promover. Quando o anticristo chega, no capítulo 13, ele tira a sua máscara e mostra quem de fato ele é. A besta também mostra quem de fato ele é. E no capítulo 19, todo o sistema religioso, ele é agora lançado ao chão para que exista só uma forma de governo único. E se o nome é Deus ou não, se tiver o sistema ou a nova ordem mundial, qualquer nome que se queira dar, está sobre os lombos do anticristo. Que essa era a ideia desde o início, que todos o adorassem. E quem vai promover isso? A falsa religião que ficar, que será usada pela besta, e depois essa falsa religião, quando não for mais interessante, como não se vir mais os propósitos do anticristo, o falso profeta, ela será sucumbida. Muito bem. A gente vai para o intervalo, já voltamos com a continuação desse debate, não vejam só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom, nós estamos discutindo aqui a função, o papel, a interpretação da segunda besta do Apocalipse 13. Né? Reverendo José Maurício Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele tem dito que a segunda besta é uma estrutura de pensamento, né, que se opõe a Jesus e que já está presente no mundo promovendo os valores do anticristo. Né? Então, reverendo Maurício, para depois eu fazer a mesma pergunta para o pastor Silas Franca. O texto de Apocalipse 13 é para nós ou ele tem uma função de informação para o futuro ou para o passado? Ele é um texto para o passado, para o presente e para o futuro. O texto bíblico como um todo, ele é um alimento
para quem tem que vivenciar essas questões. Na primeira geração, João está vivendo um momento difícil, ia viver um momento ainda mais difícil, seria perseguido. João escreve o livro de Apocalipse, é um livro de conforto para aquela geração, sabendo que tantas coisas iriam acontecer, e ao ler tudo isso, eles iriam ser instruídos em como sobreviver a tudo aquilo, e como lutar contra tudo aquilo. É lógico que o tempo vai passando, a história é progressiva, isso vai tomando outros contornos. Nós vivemos num mundo bem diferente do de João, mas aqui há princípios para que eu, você, o espectador, lendo isso aqui, saiba se comportar no mundo atual. Então, por isso a ideia de que isso é um pensamento já presente, mas assim, só completando como eu me defino, mas que mais próximo do fim, aí a ideia de futuro, mais perto da volta de Jesus, vai se tornar ainda mais recrudescido, mais forte, mais duro, né? Essa posição antibíblica, o anticristianismo bíblico. Né? Então, uma ideia de que lá no futuro, tudo isso que está escrito aqui vai tomar um contorno ainda mais sério, mais difícil, por isso se chama a grande tribulação, ou seja, há algum nível de tribulação que está se tornando cada vez mais intenso. Então, acredito que seja um texto que precisamos dele, como nossos irmãos precisaram, dentro do nosso contexto, e irmãos nossos lá no futuro, não sei se nós, chegando até lá, vamos precisar desse texto, talvez algumas informações se tornarão ainda mais evidentes e claras. É possível que surja o elemento da personificação, mas tem que estar claro para nós que há um sistema que funciona contra Cristo. Um pensamento que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Paulo escreve assim em Tessalônica, tentando dizer, se preparem, porque no tempo do fim vai ser assim que vai funcionar. Então há elementos do passado, presente e do futuro. O senhor concorda, pastor Silas? Eu acho que o reverendo Maurício é mais futurista do que eu. Pastor, de fato, o livro do Apocalipse ele tem uma ótica geral para cada cristão que no decorrer dos séculos o leu. Mas, como eu falei, numa visão futurista, nós acreditamos que depois do arrebatamento da igreja, cumpre a última semana de Daniel, que é onde encaixa todo esse pensamento do capítulo 6 em diante. Eu tenho uma visão do livro do Apocalipse de forma cronológica. Eu vejo que o cumprimento, o ápice do cumprimento é a partir do arrebatamento da igreja, e aí o capítulo 6, com a manifestação do anticristo, que é o ser montado no cavalo branco, e ele vai trazendo ali a guerra, a fome e a morte com ele, e dali em diante se desenvolve toda a grande tribulação, e essas duas bestas se manifestará, como também o número da besta, que muitos falam que é chip não tem nada a ver com o número da besta, é parecido, será usado, mas o chip não é o número da besta. O número da besta é o sistema, mas algo que é colocado na grande tribulação, no centro dela, e as pessoas que receberão com muito orgulho aquilo lá. Não será só um objeto em si que será introjetado em você, a pessoa é pega de forma forçada e ele serviu Deus até aquele momento, e naquele momento qualquer objeto, ou chip, ou qualquer símbolo que é introjetado dele, ele já virou do diabo. Isso não existe. Isso nunca existiu, porque a crença é mental, é ideológica, é fé ou não fé. Você crê ou não crê, você ama Deus ou você não ama. Então você nega Deus ou você aceita o Evangelho. Então é uma coisa de aceitação, não é um elemento em si. Pode sim, e Satanás usará todas as ferramentas que ele puder, como arma nuclear, exércitos do mundo e a tecnologia disponível. Se qualquer símbolo, e eu acredito que algo mais evoluído virá, porque a marca é sobre e não sob, é como se fosse uma marca de escravo, e você vai ver o número 666 tem a ver com a tríade satânica,
que é o 6, que representa a tentativa do adversário em copiar a Deus, que apresenta-se no Apocalipse como a plenitude, o número 7, perfeição. Então, Deus, como é um só, em 3 pessoas distintas, não poderia ser 7, 7, 7. O 7 já representa tudo. Já o diabo, como ele não é onipresente, então tem que ser 6, 6, 6. Satanás, o falso profeta e o anticristo. E esse falso profeta é essa segunda besta. Mas, pastor, o senhor mencionou agora, na sua fala, que o primeiro cavaleiro dos 4 do Apocalipse é o anticristo, não é isso? É o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, mas fica estranho o seguinte, porque quando a gente vai para o Apocalipse, nesse texto, quem convoca os cavaleiros é o céu, não é o inferno. Mas e desde quando o diabo faz alguma coisa, não é Deus que manda, não? Como é que... Não entendi, explica isso direito. Desde quando é o diabo que faz nada? Deus é que convoca o anticristo, então? Cristo abre os selos. Quando ele abre os selos, vamos voltar para o capítulo 5. Capítulo 5 está Cordeiro no que trono, havia sido morto. alguém sentado no trono. E na sua destra mão direita um pergaminho escrito com 7 selos. Perguntado a João quem era capaz de abrir aquilo. Entra um ser, um cordeiro como havia sido morto. Quando ele olhou, ele viu um leão, que tem toda uma simbologia. Mas ele vai lá e pega o pergaminho que estava sentado sobre o trono. E ele abre o pergaminho e começa a se desenvolver a grande tribulação. Por isso que, se o pergaminho não fosse aberto, a grande tribulação não exerceria. E João falou, eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro. Então, o próprio Cristo conduz agora, autoriza a grande tribulação de se desenvolver. Deus não é soberano, pastor, não manda em tudo? Deus fez até o inferno, pastor. Ele não fez para o homem, ele fez para Satanás e seus demônios. O homem vai para lá porque é teimoso. Diga lá, reverendo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são... O anticristo, na minha opinião, o anticristo, a guerra, a fome e a morte. Isso. O senhor concorda? Irmão, eu acho que eu vou precisar estudar mais para poder chegar a essa conclusão. Eu, na verdade, faço uma interpretação de Apocalipse um pouco distinta. Eu não sei quantos já viram ou leram aquele livro Mais que Vencedores, do William Hendrickson. Acho que basicamente é assim que eu vejo Apocalipse, quando eu preciso indicar para alguém alguma literatura. A ideia de que Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, João recebe a visão e vê a igreja sofrendo e trabalha com escritos de conforto para a realidade daquela igreja. No capítulo 4, ele é levado ao céu e ele percebe, e aí nossa interpretação é de que a mesma história agora está sendo contada de outro ponto de vista, em que aqueles que estavam sofrendo tribulação na terra poderiam perceber que havia um Deus no controle de tudo, que estava no trono ainda. Concordo. Quando o Cordeiro abre os selos, ele está mostrando que ele controla a história, por mais dura que ela seja. E então, quando se descreve os cavaleiros do Apocalipse, na verdade está se descrevendo os flagelos todos, está se descrevendo as lutas todas. Por que elas acontecem? Tudo isso debaixo do controle do Cordeiro, que está no trono. Que ele vai dizer assim, olha, fiquem tranquilos. João vai dizer isso lá no Evangelho. Fiquem calmos porque eu venci. No Apocalipse somos mais que vencedores, porque este é um livro que conta a história de um ponto de vista de alguém que vai precisar passar por ela sofrendo, mas deve confiar que Deus está no controle. Então assim, eu não faço essa associação. Eu estou dizendo que agora no capítulo 12 e 13 ele está contando de novo a mesma história, mas contando ela a partir de outro ponto de vista. Ou seja, o livro de Apocalipse ele tem ciclos, na verdade 7 ciclos, em que ele conta a mesma história, sempre apresentando novas perspectivas sobre a mesma realidade. Então ele está falando que vai aparecer aqui esse sistema, porque ele já disse isso. E como é que ele se manifesta na prática? Em algum momento com um cavalo que vai trazer guerra, com um que vai trazer fome. Então lá estão as descrições de como ele age, como que isso acontece. E aqui, novamente, contando o que está por detrás desta realidade pecaminosa de destruição. Um pensamento anticristão. Tá. Tem uma questão que é muito importante que a gente aborde e que é relativamente nova. Quando a gente lê o livro de Apocalipse hoje, e é o tema, né? Como interpretar a segunda besta do Apocalipse hoje, cabem ainda
as leituras de, sei lá, do século XX ou 100 anos atrás, né? Em que o falso profeta era visto de forma muito identificada com a Igreja Romana. Agora, nós temos no atual momento uma religião muitas vezes mais hostil a Jesus do que a Igreja Romana, por mais implicantes que a gente queira ser com eles, né? Que é o mundo muçulmano, o mundo islâmico. Onde é que o mundo islâmico entra nas interpretações dos escatologistas? Eu tenho visto muito pouco. Pastor, presta atenção, nós não devemos interpretar o livro do Apocalipse com uma escatologia especulativa, apenas olhando para o mundo do nosso tempo. Imaginemos que esse livro foi escrito há 2000 anos atrás e que quando chegar o momento de cumprir determinadas situações, nós não precisamos ajudar Deus, o mundo estará pronto para aquilo. É como a terra que estará pronta para lançar semente naquele exato momento. Eu vejo os muçulmanos, eles sendo dilacerados, perdendo toda a força na guerra de Gog e Magog, que é uma guerra, no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, que ela antecede o arrebatamento da igreja ou precede um pouquinho, mas é no momento ali. A perspectiva que a gente tem visto é que há uma incerteza no Oriente Médio, isso sempre foi assim, só que depois que Israel, em 1948, voltou para a sua terra, dali em diante, talvez seja por isso que há 100 anos atrás tinha uma perspectiva só da igreja romana, mas quando Israel volta para a sua terra e por esse movimento futurista, começou a se ver novas fronteiras e se encaixa muito nesses últimos dias esse mundo muçulmano sendo agora derrubado, vamos dizer assim, na guerra de Gog e Magog. E você pode ver que um dos indícios da guerra, Gog, trevas, príncipe de Magog, terra das trevas, chefe de Meseque, Moscou, e Tubal, Tobolsk, a segunda maior cidade da Rússia. E ele vai liderar ali mais 15 nações. Aí vem a casa de Togarma, Put, Tubal, e todas essas nações fazendo um estudo, e um dia, se eu quiser me chamar para debater Gog e Magog aqui, fazendo um estudo cuidadoso, pegando a etimologia, pegando os escritos gregos antigos, os celtas e os citas, o que falar sobre o assunto. Então, pegando esse povo, você vai rastreando e tem algo em comum entre todas essas nações, tirando a Rússia. E esse algo em comum é justamente a religião. Você vai pegar a casa de Togarma, Put, Tubal, Etiópia. Todas essas nações são muçulmanas. E os intérpretes da Bíblia acreditam o seguinte, os escatólogos, futuristas, que nos últimos dias, a Rússia, que tem abastecido o mundo muçulmano através do poder bélico militar, terá algo em Israel que a atrairá. E ela virá contra Israel, mas ela não vem sozinha. Ela trará esse mundo muçulmano inteiro e acontecerá a guerra de Gog e Magog, um pouco antes do arrebatamento, um pouco depois, mas no meu ponto de vista, essa guerra vai reorganizar o mundo geopolítico do Oriente Médio. De modo que o próprio Ezequiel diz que, ele fala assim, e todos temerão o Deus de Israel e saberão que eu fiz isso. Então você percebe que essa força muçulmana, essa pressão muçulmana, ela vai vir e em Jerusalém ou em Israel ela cai, ela é destruída pelo próprio Deus. Israel não guerreia essa guerra, quem guerreia é Deus, através de pestes, de terremotos e outras coisas. Deus arrebata, destrói, e o impacto dessa guerra é tão profunda que os corpos demorarão 7 meses para serem enterrados e as armas 7 anos para serem queimadas. O fato é que o mundo muçulmano perde a força militar. Imagine 15 nações direcionadas pela Rússia, que abastece militarmente essas nações, será envergonhada. É aí que entra o acordo de paz do anticristo. O anticristo vem e faz um acordo de paz com Israel justamente porque é obrigado a fazer. E a cláusula primeira desse acordo, a mesquita de Omar tem que sair, para que Israel agora, como Jerusalém já é capital, o que a mesquita de Omar está fazendo lá? Tem que sair.
então construirá ali o terceiro templo, e a cláusula desse acordo, justamente por temer o Deus de Israel, e o Ezequiel fica claro nessa posição. Não acredito que esse Gog e Magog de Ezequiel 38, 39 seja Gog e Magog do Apocalipse 20, são características totalmente diferentes de guerra. Mas né? os termos aparecem, Gog e Magog. Você tem paralelo verbal e paralelo real. Isso é hermenêutica, pastor. Paralelo verbal, paralelo real. Paralelo verbal é quando só a palavra se repete com um contexto diferente. Paralelo real, a palavra e o contexto, e você estuda os paralelos, são paralelos verbais, mas não são paralelos reais, o contexto é totalmente diferente. Então, para fechar, o mundo muçulmano vai receber um impacto muito grande. Ele vai perder em força e, nos últimos dias, a bola da vez será Israel e Jerusalém, como é a promessa. E quando chegar o momento de cumprir tudo isso, por isso que você vê a besta que sobe do mar, um homem que subirá das nações, dos governos, ou seja, as nações onde era a bacia a bacia do Mediterrâneo, a visão de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, ali, os animais subindo do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, essa é a primeira besta. A besta que sobe da terra. Hoje, se o mar são as nações, a terra é o quê? Alguns dizem que essa besta sairá de Jerusalém, que lá se concentrará no terceiro templo, essa fusão, esse governo religioso mundial. Como é que o senhor vê tudo isso, reverendo? Bom, Donald Trump vai adorar essa posição sionista aí da capital em Jerusalém, capital de Israel. Aí ficou para mim até um pouco mais claro, ou pelo menos faz sentido dentro do seu argumento, porque você diz assim, olha, eu tenho uma posição mais parecida com o futurismo sionista. Eu já vejo um pouco diferente, mas falando sobre islamismo, eu não sou especialista dessa área, não é a minha área apologética anti-islâmica, mas eu vejo o islamismo como uma religião que ela favorece muitíssimo o secularismo. Por quê? Porque ela é uma religião de santificação baseada no ato humano. Ela é uma religião que o ato humano é que determina o destino eterno. Então, ela torna mais afeito ao homem que tenta viver sem Deus. Embora ela tenha uma forte pressão religiosa, um forte compromisso com atos religiosos, eu acho que ela será mais apalatável para um mundo mais secularizado. Talvez por isso a Europa esteja tão facilmente sendo cativada por isto. O surgimento deles, na minha percepção, é exatamente a disseminação de uma espécie de secularismo com cara religiosa. Então, eu acredito que o aparecimento e o crescimento do islamismo tem a ver com esta proximidade. É lógico que isso é um assunto um pouco mais espesso e mais extenso para a gente discutir. De que maneira, então, o mundo cristão deve reagir? Sendo fiel à palavra. Não existe uma forma do cristão viver, seja com relação a um secularismo exacerbado por meio de filosofias ou por meio de algum tipo de antirreligião, de alguma religião anticristã, ou de algum tipo de comportamento antirreligioso, o cristão, ele tem que se fortalecer no conhecimento da palavra. Ele tem que ser fiel ao mandamento. Ou como o próprio texto diz, que essa besta se levanta contra aqueles que são de Cristo. Então, acredito que devamos entender esse crescimento do islamismo como mais uma das manifestações dessa estratégia de pensamento anticristianismo bíblico. Então, eu acredito que o islamismo em algum momento vai sucumbir ao secularismo, ele vai se tornar talvez uma religião cada vez mais, como é que a gente diz, quando a pessoa diz que é de uma religião e ele é só... Não praticante. Não praticante. Eu talvez não seja não praticante, mas alguém que apenas subscreve uma religião, mas não a vive. Ou seja, cada vez mais um crente secularizado. Nominal. Ela facilita isso, porque você não precisa fazer mais nada a não ser as 5 orações diárias. Assim, aquele ato formal resolve tudo. Então, acredito que nós estamos vivendo esse crescimento justamente por essa
facilidade. O mundo se afeiçoa muito mais a esse tipo de religião nominal. E eu acho que ela aparece aqui. Né? Esse tipo de adoração, ela é um tipo de adoração nominal. Eu não preciso de um Deus. Eu só preciso de um tipo de crença que me afaste do Deus vivo e verdadeiro. Muito bem. Nós conversamos aqui com o reverendo José Maurício Nepomuceno, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também com o pastor Silas Franca Dourado, que é o líder da Igreja Batista Plenitude de Deus, com o Templo Novo, né, irmão? Graças a Deus, pastor. Tem sido uma bênção. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que contribuíram, pessoas que estão comigo, pastor Gils, pastor Leandro, meu filho Samuel, um aluno ali, Tiago, veio também nos acompanhando, que a princípio, quando eu cheguei, eu botei pressão no pastor, eu falei que era meu segurança, e para eles não baterem em mim, porque senão a gente se acertava lá fora. Mas eu agradeço a Deus, pastor, por essa oportunidade. É um lugar que é uma promessa, trabalhamos muito para isso, e Deus nos deu um lugar que eu pudesse trabalhar de forma mais dinâmica, mais espaçoso, pudesse atender pessoas e, ao mesmo tempo, pudesse estar ali o tempo todo trabalhando com a estrutura que eu sempre sonhei, né? Gravar vídeos e poder contribuir já para o povo de Deus nesses últimos dias. Só uma dentro aqui, pastor. Como interpretar isso hoje? É olhar para a palavra, como o pastor falou, e saber, na minha perspectiva, se já cumpriu, na perspectiva do pastor, está cumprindo. Na minha perspectiva, vai se cumprir, mas não significa que nós não temos que nos atentar a tudo que está acontecendo, porque os sinais seguirão todo esse processo. As sementes já foram lançadas, esse movimento ecumênico que vem de uma forma acirrada, encabeçada pela Igreja Católica desde 1967, quando ainda o Papa anterior a João Paulo II fazia. Então, é uma ideia de ecumenismo mundial, de tolerância, uma tolerância que desconstrói a nossa fé. Engraçado que eles querem e falam de tolerância, mas quando nós impusemos a nossa fé, eles não aceitam. E o pastor falou do Islã. Eu acho que o Islã vai se fechar cada vez mais, pastor, porque você vê todo mundo reclamando do cristianismo, mas ninguém nunca foi falar para uma mulher que está no Islã tirar a burca, né? Tirar ou deixar de orar 5 vezes por dia, ou parar o trânsito na Índia para uma vaca passar. Ninguém se incomoda com isso, mas vem tudo para cima do cristianismo. E toda a crença de família que nós temos, eles querem desconstruir, justamente porque a bola da vez, quem está no foco é o mundo cristão. Essa perseguição, ela não vem, talvez, do governo para a gente. O governo promove as ideias e o próprio sistema vai se encarregando do resto, através da igreja desviada, da igreja de Laodiceia, que vai sempre existir no nosso meio. Bom, quem quiser entrar em contato com os convidados, tem acesso a eles. Basta entrar no site do programa, vejamsó.com.br. Na aba Convidados você tem a informação que você precisa, tá bom? Quem ganhou o livro da grade, Luiz Silva de Souza, lá de Presidente Dutra, no Maranhão. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.